Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Por Dentro do Canteiro. Então, se você é arquiteto, engenheiro, trabalha com obras, fica aqui comigo porque hoje o tema que nós vamos discutir aqui é sobre planejamento e controle financeiro da sua obra. Eu sou Fernando Prieto e aqui nesse canal eu conto tudo que eu sei para realizar projetos e obras organizados e com isso conquistar clientes que trazem mais clientes, ou seja, aqueles clientes que te reconhecem profissionalmente e que vão te indicar para outras pessoas para realizar trabalho para eles. Então, se você quer usufruir desse conhecimento e quiser saber mais sobre a gestão de projetos e obras, fica aqui comigo porque depois da vinheta a gente começa esse papo. E antes da gente entrar aqui no conteúdo, eu quero te fazer um convite que é se inscrever aqui no meu canal do YouTube. Aqui a gente está formando uma comunidade de pessoas que estão a fim de evoluir em matéria de gestão de projetos e obras e você se inscrevendo tem a oportunidade de fazer parte dessa comunidade. E é muito simples, você simplesmente clica aqui nesse botãozinho vermelho que tem aqui embaixo desse vídeo, vai subir um pop-upzinho com um sininho, você ativa esse sininho e todas as vezes que eu postar um conteúdo novo aqui no canal, o YouTube vai te avisar que eu acabei de postar um conteúdo novo e você já consegue conferir ele logo de cara. Sem mais delongas, vamos lá, vamos entrar no conteúdo aqui de hoje, como fazer o planejamento e a gestão financeira da sua obra. Eu recebo muito feedback nesse sentido, muita gente que tem dificuldade de fazer isso, muita gente que tem dificuldade de fazer o planejamento e depois tem dificuldade de realizar o controle de toda a parte financeira das obras que toca. Então, eu vou entrar em algum passo a passo aqui, algumas dicas que eu vou te dar e a primeira coisa é que não basta você saber apertar botões. Uma questão engraçada, muitas vezes a gente acha que a solução dos nossos problemas é conhecer o software tal, é ter a ferramenta X, se eu tivesse uma planilha milagrosa que fizesse esse trabalho por mim, mas as coisas não funcionam dessa maneira. O que acontece é que se a gente não tem uma base de conhecimento, se a gente não entende por que a gente está fazendo certas coisas, não é uma planilha que vai resolver os nossos problemas. De repente essa planilha vai até confundir mais a gente do que resolver os problemas que a gente tem. Então eu estou aqui para falar muito mais da base do que da ferramenta, do que apertar botões. Eu quero que você tenha muito mais conhecimento para que quando você escolha uma ferramenta certa para realizar esse trabalho, você esteja pronto para trabalhar com qualquer ferramenta, em qualquer nível de complexidade, se é uma planilha, se é um software específico, enfim. Eu acho que isso tem muito mais valor do que simplesmente saber quais botões você deve apertar. Caracas! A segunda coisa que eu quero te falar é que você deve conhecer as etapas do planejamento e do controle para que você possa fazer esse trabalho. Daí é o primeiro item que está ligado ao conhecimento por trás de simplesmente usar uma ferramenta. Quais são as etapas que você tem que realizar para que realmente você faça um bom planejamento e depois faça um bom fluxo financeiro da sua obra? Basicamente aqui para introduzir são 3 etapas, tá? A primeira é saber o quanto custa. E isso não é só saber o total de quanto custa, é saber quanto custa cada item dessa obra. Você tem que saber quanto custa cada etapa, cada fase, cada fornecedor, cada material e tem um lugar para você tirar essa informação, tá? A segunda coisa que você tem que saber é como vai ser pago. Como é que eu vou pagar esse negócio? Cada fornecedor desses. Como é que eu vou pagar o material? Vai ser à vista? Vai ser a prazo? Quantas parcelas? Vou passar no cartão de crédito? Eu vou dar não sei quantos cheques? O pagamento é boleto? Quantos boletos são? Quando que vence o primeiro boleto? Quando que vence o último boleto? Depois disso, ainda na fase de planejamento, você tem que realizar um plano, ou seja, colocar isso na linha do tempo, em todos os meses que a sua obra vai durar e saber quanto que você vai pagar por mês. Isso tem que estar dentro de uma planilha, tem que estar dentro de um planejamento financeiro, onde você vai somar tudo aquilo, quanto custa e as formas de pagamento, vai juntar essas informações e vai colocar isso num fluxo, que é o seu planejamento financeiro, para você poder mostrar para o seu cliente e validar ele. Ou seja, aprovar com o seu cliente, olha cliente, você tem condições de fazer a obra desse jeito, você tem condições de contratar desse jeito, você tem condições de pagar esse pessoal dessa maneira, você vai ter que validar isso com eles. E, por último, a terceira, realizar um monitoramento e controle. Ou seja, durante a sua execução, você tem que revisitar essa ferramenta para poder realizar monitoramento e controle. Agora, o que é monitoramento e controle, Fernando? Monitoramento de você para cima, controle de você para baixo. Ou seja, você vai monitorar o financeiro da sua obra e informar o seu cliente o que está acontecendo. Controle de você para baixo, você vai controlar o financeiro da obra, contratações e compras, e vai
passar informações para quem está executando o trabalho, quem está fornecendo o material, quem está fornecendo a mão de obra, para que eles também possam executar a parte deles. Mas antes eu quero te dizer por que você deve fazer tudo isso. O que acontece é o seguinte, se você não realizar essas etapas, o que vai acontecer é que a sua obra pode parar no meio do caminho. No, God, please, no! No! Isso é a última coisa que um gestor quer, é a última coisa que um cliente quer. E muitas vezes você já parou para pensar, se você já teve uma obra parada no meio do caminho, se ela teve que fazer uma pausa, se ela teve que passar um período inativada, sem atividades, você já parou para pensar que pode ter sido culpa sua? Caraca, maluco, mano! Você não informou o seu cliente como é que ele poderia ter se planejado financeiramente se ele não tinha as informações necessárias para que ele pudesse fazer esse planejamento. Então, essa responsabilidade ela é muito grande e a gente tem que fazer essas etapas justamente para não ter essa obra parada. Outra coisa que pode acontecer que é muito ruim é que a gente pode ter que pagar 2 vezes a mesma coisa. Por quê? Porque não planejou direito, porque de repente colocou a carroça na frente dos bois, fez uma etapa que não deveria estar sendo feita ali, naquele momento, pagou um fornecedor ou pagou alguma pessoa que você está pagando por dia, que você está pagando por um serviço de uma outra forma, e aí a pessoa foi lá, perdeu o dia e teve que te cobrar, justamente porque você não tinha todo esse controle do que tinha que acontecer, de quando tinha que acontecer. Então perceba que aqui a gente está começando a mesclar a questão financeira com a questão física da obra. O financeiro está totalmente atrelado às questões físicas da obra. E uma vez que você percebe isso, fica muito mais fácil de entender por que você tem que saber determinadas coisas mesmo dentro do financeiro. Por que você tem que ter conhecimento total da parte física para que o seu financeiro possa rodar tranquilo, conforme planejado. Eu estou entendendo tudo agora! Com isso, você tem absoluto controle do que está acontecendo e você vai demonstrar para o seu cliente toda a reputação que você tem, você vai fortalecer a sua reputação e você vai ganhar dele o respeito. A responsabilidade da parte financeira de uma obra, nas nossas costas, ela é enorme. A gente não pode subestimar isso, a gente não pode negligenciar essa responsabilidade. A gente está lidando com o dinheiro dos outros. Então, para pensar o quanto isso é grave, o quanto isso é importante, o quanto você tem que depositar o máximo de energia que você tem nas questões financeiras da sua obra. E quanto mais embasamento e mais ferramentas você tiver para fazer isso, mais fácil vai ser de você ter sucesso nesse processo. E falando de responsabilidade, eu acabo lembrando de uma história que aconteceu comigo, um fato que aconteceu comigo, que eu peguei um cliente uma vez muito controlado. Então, além da gente ter toda essa responsabilidade de ter que mostrar serviço pelo qual a gente está sendo contratado, a gente pode pegar um cliente na frente que de repente tem conhecimentos financeiros, é uma pessoa da área de administração, da área de finanças, é uma pessoa que tem facilidade com números e sabe se controlar muito bem. Então olha como o cenário fica muito mais grave, traz muito mais responsabilidade pra gente num caso como esse. Imagina, você está fazendo o financeiro de uma obra para alguém que te contratou para fazer aquilo, faz parte do seu escopo de trabalho, e essa pessoa pode ter mais conhecimentos do que você nessa área de finanças, de controle financeiro. Tá aí mais um motivo para você dedicar toda a sua energia nisso. E eu tive um cliente assim, e não foi fácil porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Quando a obra começou a acontecer, primeiro que eu fiz uma estimativa bem mais quadrada do que as estimativas que eu faço hoje, e aí eu apresentei um número para ele falou, não, era mais ou menos isso que eu estava imaginando mesmo. Por sorte, naquela época, eu trabalhei com uma margem um pouco maior do que eu trabalho hoje, eu trabalhei com 20%, hoje eu trabalho com 10%, então eu disse para ele, olha, tá aqui a estimativa, a gente vai ter uma variação de 20% para cima ou 20% para baixo, vou brigar pelos preços, mas era uma obra um pouco longa, então vai saber se isso daqui que a gente está cotando agora, daqui 6 meses, 8 meses, isso vai estar pelo mesmo preço. E eu fui apresentando ali um controle bem mequetrefe ali, bem mais ou menos para ele. Todo mês eu mandava lá, olha, esse mês a gente gastou tudo isso, mês que vem a gente vai gastar tudo aquilo, mas eu não sabia exatamente quando que as coisas tinham que ser pagas, eu não sabia exatamente para quem tinha que ser pago, eu não tinha os dados, faltava para mim algumas coisinhas pequenas para ter aquele processo mais dentro do meu controle, né? Foi muito ruim, porque chegou uma hora que eu comecei a ficar de calça curta ali, o cliente começou a questionar certas coisas, principalmente quando a gente fala da minúcia, né, da questão de detalhes, quantidades pequenas, quantias pequenas, que você vai tendo que inserir dentro daquele fluxo durante a obra, porque teve uma necessidade aqui, outra necessidade aqui, você tem que fazer a obra rodar, e aí chegou um momento em que
ele me encostou na parede e falou assim, olha, é o seguinte, tô vendo que você tá perdendo a mão, eu tô vendo que tem coisas aqui que a gente não tava imaginando gastar, que a gente tá gastando e que você nem tá me informando. Então ele começou a fazer os controles dele lá dentro da casa dele, do jeito dele, ele começou a cruzar com as minhas informações e começou a ver que os números não batiam. E aquilo, assim, foi muito ruim pra mim, porque realmente me pegou de calça curta e eu não sabia o que falar. E aí nessas horas é melhor você ser sincero e falar assim, olha, realmente eu deixei passar, infelizmente eu não consegui detectar essa diferença e tudo mais. E aí ele foi compreensivo, até me ajudou, me deu algumas dicas e tudo mais, aquilo melhorou o processo e depois daquilo eu comecei a dar muito mais valor para a questão financeira, o quanto é importante, não só a obra tem que acontecer, não só você tem que terminar a obra e entregar para o seu cliente, mas o quanto é importante você ter respeito pelo dinheiro dele e saber exatamente onde cada centavo está sendo empregado e se aquilo realmente era necessário, se você tem justificativa para estar investindo aquele dinheiro e se você consegue reportar isso para ele depois. Então, preste muita atenção nesses passos, porque eu acho que isso vai te ajudar a demonstrar esse respeito para o seu cliente e a ter todo esse controle que eu estou falando para você. E se você já estiver gostando desse conteúdo, se você achar que o que eu estou falando aqui faz sentido, clica aqui embaixo no joinha, já deixa um like para mim, que isso vai me ajudar a entender se o que eu estou fazendo aqui faz sentido para você. E se você quiser compartilhar com alguém que você conhece esse conteúdo, também já usa essa setinha aqui e manda para as pessoas que você conhece, tá? Então vamos lá, vamos falar de como fazer isso daí, vamos entrar no detalhe daquelas etapas que eu falei lá no começo do vídeo. A primeira delas era que você tem que ter uma base, você tem que saber por que você está fazendo tudo isso. Por que eu preciso saber quanto custa as coisas? Você tem que ter um processo anteriormente a planejamento financeiro, você tem que saber o que deve ser orçado, quanto custa cada coisa, quem é que vai fazer cada coisa e qual é a forma de pagamento contratado e comprado. Se você não tiver um processo anterior, que eu chamo de OC3, que é orçamento, concorrência, contratação e compra, vai ficar muito difícil de você fazer um fluxo financeiro. Então o que é OC3? É uma etapa super importante que eu preciso que você saiba que você tem que fazer e parece meio óbvio, mas não é tão óbvio assim. Você tem que fazer os orçamentos. Para fazer os orçamentos você precisa da quantificação. Você tem que quantificar toda a sua obra, levantar todos os volumes de material, todos os serviços e mão de obra que são necessários para poder empregar esses materiais e fazer a obra acontecer. Com essas quantidades, você vai fazer orçamento. Então, provavelmente, você vai fazer de 2 a 3 orçamentos de cada coisa. Ou um orçamento, de repente, se você tem alguma coisa muito específica que você não acha outro fornecedor. E aí, com isso, você vai saber quanto custa e vai saber quem vai executar esse serviço. Você tem que aprovar esses orçamentos com o seu cliente. Então, você foi lá, fez a quantificação, aí você vai fazer orçamento, aí você vai fazer concorrência. O que é concorrência? Você vai botar os orçamentos na frente do seu cliente e vai falar assim, e aí, quem que nós vamos escolher? E aí você vai auxiliar também nesse processo, porque você tem que dar o seu parecer técnico para que o seu cliente tome uma decisão acertada e o melhor para a obra, nem sempre é o mais barato. E aí depois que você fez a concorrência e escolheu, você vai fazer contratação e compra. Só que contratação e compra a gente vai separar e nós vamos deixar lá para a parte de execução. A gente está em planejamento e não é agora que você vai contratar e comprar. Você já sabe quanto custa, você já sabe quem vai fornecer cada coisa e você já sabe qual é a forma de pagamento, porque no orçamento vai vir a forma de pagamento também. Com isso na mão, você consegue começar o seu planejamento. E aí sim você tem uma base pronta para iniciar o planejamento financeiro da sua obra. Agora, por que você está realizando o planejamento financeiro? Porque você precisa não só estimar para o seu cliente, preparar ele para que vocês possam realizar aquela obra, mas também precisa entender qual é o fluxo de pagamento que ele vai ter que ter fôlego para pagar para que a sua obra ande. Porque não há nada que você possa fazer no físico, ou seja, nas atividades físicas de obra, que você possa fazer sem saber quanto custa e como vai ser pago. E aí depois que você já sabe quanto custa, como vai ser pago, você jogou isso no fluxo financeiro, você vai aprovar isso com o seu cliente e vai tocar a sua obra. Por que você vai fazer controle? Por que você vai fazer monitoramento e controle desse processo? Porque mês a mês você tem a chance de mudar a trajetória. Se você deixa para, olha, eu já sei, eu já tenho planejamento, eu já preparei o meu cliente, ele já sabe quanto que ele vai gastar, ele já sabe quando que ele vai gastar, porque eu tenho lá mês a mês quanto que vai custar, as pessoas que tem que pagar, as pessoas que eu tenho que comprar, que eu tenho que contratar. Então agora eu vou tocar a obra e lá no final a gente vê. Esse é o tal do mula. O que vai acontecer é que se a obra sair do rumo, financeiramente falando, durante o processo, e é muito provável que isso aconteça, você vai perder a mão. E quando você perceber que o negócio está desandando, vai ser lá na frente, já não tem mais como voltar. Não tem como você tomar nenhuma ação para que aquilo retorne para você. Então é por isso que você tem que fazer monitoramento e controle, para não deixar o que você planejou
sair dos trilhos. Eu estava cego, mas agora eu estou enxergando. Então vamos lá, passo a passo aqui, item por item, vamos destrinchar esse negócio. Primeira coisa, para cada item que vai ser comprado e para cada item que vai ser contratado, você vai buscar naquela sua planilha orçamentária quanto custa e forma de pagamento. E vai transcrever isso para uma planilha de fluxo. Essa sua planilha de fluxo, ela tem que ter basicamente os meses em colunas e nas linhas você vai ter cada fornecedor. Então você vai ter lá, fornecedor A, fornecedor de materiais cinzas da obra, por exemplo. Ele vai falar assim, ó, bom, então eu tenho aqui um total de materiais cinzas de 60 mil reais. Ah, mas como é que eu vou pagar isso daqui? Olha, o fornecedor a gente compra e depois a gente vai pagar lá para ele 28 dias depois, porque é faturamento. Ou não, eu vou pagar à vista no momento que eu comprar. Aí você vai fazer uma regrinha que é dos 80-20. Eu vou comprar 80% do material que eu preciso para poder pagar mais barato, ganhar mais preço, negociar com o meu cliente e vou deixar 20% para comprar lá na frente. Por quê? Porque eu não quero um excesso de material na minha obra. Você vê como uma coisa não dá para desprender o financeiro do resto. A gente tem que estar sempre pensando fisicamente como é que as coisas vão acontecer para que o financeiro funcione. E quando você está lá no físico, você tem que pensar no financeiro também, porque senão você não contrata e não compra para que aquelas coisas aconteçam. Então você vai lá e vai colocar na sua planilha nas linhas. Você tem os meses aqui nas colunas, você vai colocar nas linhas, vai colocar material tal, material tal, material tal, quanto custa a forma de pagamento, quanto custa a forma de pagamento, quanto custa a forma de pagamento, 2 colunas. Depois que você preencheu tudo isso, você vai para os meses. E aí você começa a pegar o valor e fala assim, então vamos lá, vai ser 60 mil de material, vai ser pago, a gente vai fazer uma compra só, mas vamos pagar em 4 vezes. Então vai ser 15 mil, 15 mil, 15 mil, 15 mil. Vai lá e coloca nos meses. Qual é a data? Data tal, 15 mil. Data tal, 15 mil. Data tal, 15 mil. Data tal, 15 mil. E vai fazer isso para todos os fornecedores. Dessa maneira você já começa a realizar o seu planejamento, tá? E o planejamento financeiro é justamente isso. É eu planejar o que eu vou gastar, quando eu vou gastar e para quem que eu vou pagar aquilo. E o para quem, logicamente, que está com a forma de pagamento, tá? E aí você vai fazer toda essa transcrição, você vai trazer todas essas informações da sua planilha orçamentária para este fluxo financeiro. E, logicamente, que você precisa aprovar isso com o seu cliente. Não adianta você fazer o planejamento e falar assim, cliente, eu já tenho o planejamento, vamos começar a obra? Vamos. Aí no terceiro mês ele fala, mas peraí, eu não tenho essa grana para pagar esse mês. E aí você vai começar a se enrolar. Aí você vai ter que começar a negociar com as pessoas, vai ter que ligar para o fornecedor, olha, cara, eu preciso de mais material, mas eu não vou conseguir acertar tudo com você esse mês, não tem como você picar isso daqui mais 3 vezes para mim? E aí você começa a duplicar, triplicar a quantidade de trabalho que você tem, a quantidade de problemas, e isso só vai te trazer mais problemas e a coisa vai começar a ficar muito mais difícil do que deveria ser se você faz o planejamento, apresenta para o seu cliente e fala assim, total da obra é tanto, nesse mês você vai pagar X, naquele Y, naquele Z, naquele W, mostra todos os meses e diz para ele, olha, como é que tá? Tem fôlego financeiro para isso? Muitas vezes lá no começo do processo o cliente não fala pra gente, né, o budget, não fala, eu tenho tanto para investir, ou eu estou disposto a gastar tanto. Agora é a hora que ele tem que falar, porque se ele não falar, as chances da obra parar no meio do caminho são enormes. Você tem que aprovar isso com o cliente, assina, manda ele assinar um papel lá, manda ele assinar o próprio fluxo, porque amanhã ele vai falar que ele não sabia. Então vai lá e aprova isso com o cliente. Depois que você aprovou, encerrou-se a etapa de planejamento e a gente vai entrar para a execução. Na execução é monitoramento e controle. Então eu já falei, monitoramento para cima, controle para baixo. O que você vai fazer periodicamente? Todas as vezes que um pagamento for feito, você vai ter que ir lá naquela sua planilha e de alguma forma sinalizar que aquele pagamento foi realizado. Além de sinalizar, você vai trazer um comprovante que o seu cliente vai te mandar para que você possa controlar os pagamentos. E se um fornecedor chegar e falar assim, não recebi, não sei o que, assim, tá aqui o comprovante, você recebeu sim, não está detectando na sua conta, mas está aqui, porque tem muito fornecedor malandro que vai usar isso como desculpa na hora que ele se enrolar e de repente perder uma data de entrada numa obra ou não conseguir entregar um material, ele vai se apoiar nesse tipo de problema. Você tem que estar preparado para isso. Então sempre peça os comprovantes do seu cliente. Então foi lá, realizou o pagamento, você vai colocar lá aquela célula em verde, alguma coisa assim. Recebeu o comprovante e armazena. Se for o caso, escaneia. Se for o caso, armazena numa pasta L, numa pasta da obra, alguma coisa assim. E aí você vai fazer isso toda semana. Toda vez que alguém comprar alguma coisa, vier um comprovante para você, você vai armazenando e vai sinalizando na sua planilha o que está sendo pago e o que não está sendo pago. Chegou no final do mês, então tudo isso que eu falei até agora é controle. Você está controlando os pagamentos. Você está dizendo também para o seu cliente o quê? Olha, vamos começar a obra. Esse mês vai acontecer. Para essas primeiras 4 semanas, na primeira semana nós temos isso, isso e isso para comprar. Na segunda temos isso, isso e isso para contratar. Na terceira temos isso, isso e isso. Você mostra a planilha para ele e bota isso no corpo de um e-mail. E aí você diz para ele, olha, tá aqui,
Os dados para o pagamento desses fornecedores são esses. Os dados para o pagamento dessa contratada aqui é esse. Os dados para o pagamento dessa prestadora de serviço é esse. E você tem que pagar esse nesse dia, esse nesse e me mandar os comprovantes. Conforme ele for pagando, ele vai te mandando os comprovantes, você vai armazenando e se você precisar mandar para os fornecedores, você consegue mandar. Então, você vai fazer isso o mês inteiro. Vai chegar no final do mês, o que você vai fazer? Você vai pegar aquele trecho da planilha, aquela coluna e vai falar assim, olha, cliente, está aqui ó, o controle financeiro da obra. Então, ó, esse mês nós pagamos tudo isso daqui, o montante total foi esse daqui embaixo, você pagou tudo isso já, os comprovantes de pagamento você já me mandou, estão armazenados, depois eu te mando as notas, aí você pode mandar as notas, às vezes tem garantia, tem alguma coisa assim, você pode mandar mês a mês ou você pode combinar com ele que você vai juntar tudo aquilo e vai entregar para ele numa pasta no final da obra, fica a seu critério. Mas você vai mês a mês informar o seu cliente o que está acontecendo financeiramente na sua obra. Dessa forma, não tem como ele se perder, dizer para você que eu não sabia, eu não tenho dinheiro para pagar agora. E aí é assim, se a obra atrasa por qualquer coisa que aconteceu em relação à sua gestão, em relação aos prestadores de serviço e tudo mais, é um problemaço. Agora, se a obra atrasa porque o cliente não fez a parte dele, não fez os pagamentos, aí tudo bem, aí você vai ver que ele não vai reclamar de nada, a não ser que você não tenha avisado ele. Então, dessa forma você tem o quê? Você tem controle o tempo todo, toda semana, a cada contratação, a cada compra, e você tem monitoramento mensalmente para o seu cliente, informando para ele tudo o que aconteceu e tudo o que vai acontecer no próximo mês. Faz parte do seu trabalho, o trabalho de gestão, uma parte do trabalho de gestão é esse. Controlar o financeiro, monitorar o financeiro, informar o seu cliente e munir os prestadores de serviços, os fornecedores de materiais, das informações, dos comprovantes, para que eles também não se apoiem nisso para deixar de fornecer para você. Então, para resumir, e antes de resumir, se você curtiu o conteúdo, dá o seu like aqui embaixo. Eu vou curtir muito saber que você gostou. E também você pode colocar um comentário, uma dúvida, qualquer coisa que ficou para você depois desse conteúdo. Eu vou adorar saber e faço questão de responder para você qualquer comentário, qualquer dúvida que você colocar para mim aqui embaixo, tá? Então vamos lá, vamos resumir rapidinho tudo que a gente falou aqui hoje. Então não basta saber apenas apertar botões, você tem que ter uma base por trás, saber por que você está realizando esse trabalho antes de ir para a ferramenta ou tentar descobrir qual é a ferramenta que vai te ajudar a fazer tudo isso. E você deve conhecer as etapas, que são basicamente o quê? Quem está sendo contratado ou de quem está sendo comprado, quanto custa e quando. Quando é a forma de pagamento, como é que vai ser pago tudo isso. Isso você vai extrair de um processo de orçamento que você vai fazer antes de entrar no seu planejamento financeiro. Aí você vai dividir o seu financeiro em duas etapas, planejamento e execução. Então, planejamento primeiro, depois monitoramento e controle, que é durante a execução da sua obra, tá? Você vai ter compras e contratações, então durante toda a sua obra você vai fazer as compras e contratações e vai indicar na sua planilha lá, sinalizar quando elas estão sendo feitas, ticar que elas foram feitas. Você vai documentar tudo isso, recolhendo os comprovantes do seu cliente, né? Além de informá-lo dos pagamentos que ele tem que fazer antecipadamente. Não adianta ligar para o seu cliente um dia antes e falar, amanhã você tem que pagar não sei o que. Ele vai olhar para você e falar assim, mas você está controlando o financeiro ou você está catando cavaco e só está me avisando agora porque você não tinha visto antes? Trabalhe de forma antecipada. Se programe para, uma vez por semana, olhar para tudo que foi feito naquela semana, uma vez por mês, quando você for mandar outro tipo de documento para ele, informando ele de repente como é que está indo a obra, esse tipo de coisa, você manda junto esse fluxo financeiro atualizado para ele saber exatamente o que aconteceu naquele mês e o que vai acontecer no próximo mês. E exatamente reportar para ele mês a mês o futuro, né? Então, semana que vem, ou primeira semana do mês que vem vai ser isso, primeira semana do mês que vem vai ser aquilo, segunda, terceira, quarta semana. Então você avisando o seu cliente, formalizando essa comunicação antecipadamente, as suas chances de ele não pagar, dele esquecer ou qualquer coisa do tipo, elas reduzem a quase zero. Você também reduz a quase zero os problemas que você pode ter em obra relacionados ao financeiro e você também vai se precaver de qualquer fornecedor, prestador de serviço que vai tentar se aproveitar de uma situação dessa, de não ter recebido um pagamento ou coisa do tipo, para adiar uma entrada na sua obra, para adiar uma finalização, para de repente, olha, eu não recebi a parcela, vou ter que tirar meu pessoal de obra porque o cliente não pagou. E você sai lá que nem um louco correndo, meu Deus, não, peraí, não sai não, pelo amor de Deus, porque nós temos que terminar essa semana, tem que ligar para o cliente, né? Tudo aquelas coisas que provavelmente você já viveu ou pelo menos já viu alguém viver. Então é isso que eu tinha para te passar hoje. Meu nome é Fernando Prieto e esse é o Por Dentro do Canteiro.
Se você tem algum comentário, alguma dúvida, deixa aqui embaixo para mim. Vai ser um prazer ler e vai ser um prazer te responder qualquer comentário, qualquer dúvida. Espero que você já tenha deixado o like aqui embaixo. E vamos em frente e para cima, sempre!